Bom, boa noite então aí, pessoal. Vou deixar gravada essa web aula, né? É, então a gente está iniciando aí um novo módulo, né, do curso Técnico Mecânica com a unidade curricular de processo de fabricação convencional. Ela iniciou aí no dia 9/8 e vai até o dia 1º de novembro, certo? Então deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês, pessoal, para a gente já então colocar os assuntos então pertinentes relativos à situação de aprendizagem 1, ok? Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, vamos lá. Então, aí, né, o controle de qualidade, então, ele é um dos setores responsáveis pela excelência na execução dos projetos, né, desde o planejamento até a entrega do produto. Então, aqui busca-se manter a qualidade dos seus processos através da utilização de ferramentas, normas e procedimentos padrões que devem ser seguidos, né, pessoal? Então, não pode ser nada aleatório, né? Tudo, por mais que as empresas tenham as suas peculiaridades, seus diferenciais, mas tudo segue uma norma, um padrão, né? Principalmente de segurança, né? Requisitos de segurança, né? Então, técnico-mecânica tem algumas tarefas a cumprir que envolvem qualidade e segurança nos processos produtivos e mecânicos. Vamos entender, então, como o Eduardo desenvolverá suas tarefas? Então, o que consiste a tarefa aí, né, pessoal? Atividade 1. Então, para auxiliar o Eduardo, responda o estudo dirigido analisando o relatório técnico dos produtos 1 e 2 formulado pelo gestor. Setup irá definir se os produtos estão ou não dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela empresa. Então, para auxiliar na realização da atividade, vão seguir alguns anexos, que é o relatório técnico de produção, as questões do estudo dirigido, a ilustração dos produtos, especificações de cada peça, certo? Então, para a gente ter uma noção aí, vamos iniciar os conceitos que vão ser pertinentes para vocês realizarem a situação de aprendizagem, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter, né, pessoal, é os parâmetros de projeto. O que vem a ser isso? São os elementos que especificam, então, em um projeto as características, né, de um determinado produto, e isso e tudo por um meio de um desenho técnico, né? Então, pode ser, então, aqui por exemplo, eu tenho essa saca polir aqui, né, ou rolamento com é, é, especificado num desenho, né? Então, tem sua perspectiva 3D aqui, né? Vamos lá, então, o meu produto, por exemplo, eu quero fazer esse produto, então eu preciso de algumas especificações. Por exemplo, para essa saca polia ou saca rolamento, o que que eu vou precisar? Dessas equipamentos, né? Desses componentes. Então, é um jumelo, uma aranha, o eixo, a pinça, o manípulo e rebites, né? E, obviamente, cada componente vai ter, então, seu material associado, né? Então, por exemplo, o jumelo feito num aço AISI 1020. A aranha, né, desse aí feito com aço de carbono fundido. E também, por exemplo, suas devidas dimensões, né? O eixo com aço AISI 1035, a pinça com aço 1020, o manípulo também com 1020 e os dois rebites com aço 1035. E assim como os seus quantidades aqui, né? Então, como vocês estão percebendo, todos esses materiais aqui são metálicos. E os materiais são o quê? Os metais são substâncias compostas, né, por elementos da tabela periódica. Então, os metais, eles apresentam uma estrutura cristalina, ou seja, seus átomos estão arranjados de maneira ordenada, com forma de um cristal mesmo. Então, esse tipo de material, né, pessoal, os metais, ele tem boas propriedades características. E entre alguns exemplos estão seus aços e suas ligas, o alumínio e o cobre. Né? Então, como está aí, né, no projeto, o tipo de material no qual a peça deve ser produzida está especificado na legenda do desenho técnico-mecânico. Bom, então, para fabricar determinada peça mecânica, pessoal, cada peça, uma ferramenta, uma coisa mais complexa, eu preciso então passar por um processo produtivo, né? Então, essas são operações que vai dar origem a um determinado produto, né? Então, por exemplo, a chapa que a gente tem, por exemplo, no carro, né? Aquela chapa ali que a gente tem lá, que vê a forma do carro, é feito por uma estampagem. É um tipo de processo que então vai pegar uma chapa metálica e vai conformar naquele formato que a gente vê no carro, né? Cada painel ali é uma chapa que se utiliza, né? Então, para qualquer material, vai ter um processo produtivo por trás dele.
Então, eles podem acontecer com remoção ou da conformação do material, né? Por exemplo, para remoção, são os processos de fabricação como fresagem, torneamento, entre outros, né? Ou conformação, eles meramente só faz uma mudança de forma no meu material, sem retirar ele, né? Então, por exemplo, alguns processos que a gente tem aí, né, é o repuxo, né? O repuxo ele é caracterizado então por transformar chapas planas em produtos com formato de copo ou oco. E é geralmente realizado a frio, ou seja, com o meu material a temperatura ambiente, né? Então, através desse processo, né, a gente tem, por exemplo, obtenção de panelas e parte, por exemplo, de um carro, como portas e capôs, né? Então, o repuxo é utilizado para fabricar esses tipos de componentes. Bom, o outro que a gente tem aqui, ó, é a extrusão, né? Então, ele consiste em pressionar um determinado material contra uma matriz, reproduzindo, então, o produto, um perfil, né? Ele pode ser feito a frio, né, ou a quente, ou aquecendo o material, produzindo, então, como peças, como barras de diferentes formatos. Então, aqui eu posso fazer arames de cerca, eu posso fazer barras em formato cilíndrico, quadrado, enfim, qualquer formato que eu queira, conformar aqui esse meu metal. Então, através de uma matriz, eu faço então como se fosse uma injeção e sai o formato final que eu quero aqui. O outro processo que eu tenho aqui produtivo é a laminação, né? Então, é o processo onde o material ele é prensado entre rolos de modo a modificar a seção dele, produzindo peças, então, como chapas e placas de diferentes seções, né? Então, esse cilindro aqui do laminador, ele também pode estar aquecido, ou meu material, um ou outro, ou ambos podem estar aquecidos aí para fazer essa laminação, né? O outro processo produtivo é o forjamento, consiste então da forma ao material através do martelamento ou prensagem, né, que geralmente então ocorre a quente. Para quem é apreciador, né, geralmente a cutelaria, né, o pessoal que mexe com as facas, geralmente usa esse forjamento manual, né, então você pega uma chapa lá e vai forjando, né, dando, vamos dizer, as marretadas até chegar no seu formato final. O outro processo é a trefilação. Então, nesse processo aí, o que acontece? O material tende a ser comprimido por uma matriz que irá diminuir o diâmetro da peça, aumentando seu comprimento. Ela é realizada a frio e pode produzir, então, rolos de arames e cabos. Então, esse aqui é onde gera os fios, os cabos, geralmente de menor seção transversal, né? E o outro é o dobramento. O dobramento, ele é eu vou, então, onde uma chapa plana, ele é submetida a esforços, onde eu vou deformar ela até adquirir a forma geométrica que eu desejo, né? Então, geralmente, né, por exemplo, quero pegar essa aqui e colocar ela em formato em V. Então, eu venho punção aqui e dobra na minha matriz no formato que eu queiro e colocar essa minha chapa. Bom, então, iniciando aí pela estampagem, né, ele é um conjunto, então, de operações, como eu falei, onde a chapa plana vai adquirir nova forma geométrica, oca ou plana. Dessas operações geralmente são realizadas a frio e consistem então em reproduzir na chapa plana o formato e dimensão de um punção, né? E uma matriz que são componentes de uma ferramenta de estampa da origem a um produto. Então, quais são as operações aí que compõem a estampagem? O corte, a dobra e o repuxo. Então, aqui, ó, punção vem, né, joga minha chapa para um formato de copo, né? Então, ó lá, o punção vem, joga minha chapa aí, lá, por exemplo, no formato de copo. Geralmente, para fabricar panelas, uso muito esse processo aí de fabricação. Outro tipo de estampagem, então, aí é a estampagem por corte, né? Então, ela vai, então, gerar o punção. Então, eu tenho uma chapa, ela vai gerar, então, o cisalhamento. O cisalhamento é o corte. Então, ele vai gerar o corte nesse formato do meu punção aqui, ó, né? E vai ser caracterizado, obviamente, para obter peças com diferentes contornos. Então, ela vai consistir em um punção que pressiona a chapa plana contra uma matriz. Né? Então, por exemplo, né, no punção e na matriz está o contorno que se deseja imprimir no produto. Entre eles existe uma folga, né, que é esse espaçozinho aqui entre o punção e a matriz, que é determinada a partir da espessura e do tipo de material da chapa que sofrerá o corte. E essa folga entre a punção e a matriz ela é um parâmetro importante quando não é bem definido, que pode causar problemas aí. Quando a folga ela é insuficiente, vai ocorrer o desgaste
precoce do punção e da matriz, gerando rebarbas no contorno do produto. E quando a folga é excedida, então vai ocorrer inclinações e rebarbas no contorno do produto, interferindo então na sua dimensão. Então não pode, então tem que ter aquela folga ideal, não pode ser nem muito excessivo, né, nem insuficiente e nem excessivo, né, nem pode ser nem para menos nem para mais, tem que ter aquele especificado em norma. E as etapas, então, de corte vai consistir, então, na aplicação de pressão sobre a chapa, né? Então, vem um pulsão aqui para cortar essa chapa, gerando deformação plástica, né? Vai como se um corte a frio mesmo, vai gerar uma deformação plástica, obviamente que vai gerar uma deformação, né? Seguida de trincas até que ocorra o completo cisalhamento do meu material. Então, obviamente, né, por mais que seja dito perfeito, né, o meu processo, mas ele vai gerar uma rebarba aqui. Isso aqui, obviamente, né, pode ser acabado, né, com outros processos, né, para tirar essas rebarbas e fazer um perfeito alisamento dessa minha peça. Bom, outra estampagem que eu tenho aí, ela é por dobra, né, então ele é um processo de estampagem por meio de conformação mecânica, que é caracterizado, então, por submeter a chapa a esforços em dois sentidos, causando, então, flexão e deformações plásticas no material. E possibilitando a obtenção, então, de diferentes formas com superfícies em ângulo, né? Então, aqui, ó. Então, aqui eu tenho diferentes operações, né? Para chegar nesse formato aqui, ó. Então, primeiro eu faço uma dobra, depois a outra, depois uma terceira operação, depois vamos utilizando a matriz com diferentes ângulos aí. E no dobramento, então, vão existir três características principais do material que devem ser levadas em consideração. Primeiro, a fibra neutra ou linha neutra, a recuperação elástica e a curva limite de conformação. Então, essas características irão definir parâmetros importantes para que se tenha uma boa qualidade no produto final. Então, a fibra neutra ou linha neutra, ela é a região do material que não sofre os esforços de tração e compressão. Essa região ela é importante na etapa de projeto quando se dimensiona o estampo de dobra que será utilizado, né? Então, ela é uma linha então de parâmetro, né, justamente. Então, a partir dela mesmo, vou dimensionar o estampo de dobra para ser utilizado. Bom, outra característica aí do material é a recuperação elástica, né? Então, o material tende a recuperar-se elasticamente. Então, por isso, ao se calcular o ângulo de dobramento, é necessário que ele seja menor do que o ângulo desejado, para que após a recuperação elástica do material, o ângulo firme conforme a dimensão do projeto. Então, vamos supor aqui que eu quero fazer essa cantoneira aqui, né, de 90 graus. Para ela ficar em 90 graus em condição normal, eu vou ter que dobrar ela a um ângulo menor do que 90 graus. Vamos supor aí 85 graus, 80, né? Eu tenho que ser um ângulo menor que 90 graus, justamente porque o meu material, por característica, ele vai estar dentro da sua recuperação elástica, ou seja, ele vai tender a voltar na condição normal. Então, para conformar ele no ângulo que eu quero, eu tenho que colocar num ângulo menor. Então, nesse caso, eu vou dobrar num ângulo menor do que 90 graus. Então, eu preciso dobrar ele um pouquinho mais para obter a minha forma desejada. Bom, e a curva limite de conformação, ela vai indicar o quanto determinado material pode ser deformado, ou seja, indica qual o raio mínimo que o material suporta sem que ocorram trincas, né, ou perda de resistência na curvatura externa do produto. Essa característica pode variar de acordo ao o tipo e espessura do meu material. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, para qualquer material, pessoal, é a região crítica. Então, esse raio tem que ser obedecido, porque geralmente as falhas que vão ocorrer nesse material dobrado, geralmente é aqui na curvatura. Então, as trincas ou qualquer outra falha vai ser proveniente aqui, ó, que é onde é a área que vai estar mais sujeita a tensão, somente a tensões residuais ou qualquer outro tipo de tensão que o material esteja submetido. Certo? Então, a outra estampagem que a gente tem aí é a estampagem, então, por repuxo. Bom, o que que é o repuxo, né? É um processo de estampagem onde a chapa plana, ela vai ser conformada de criar uma forma volumétrica.
Então, ele é muito utilizado para obter algumas peças de automóveis e utensílios domésticos, principalmente panela, né? Formato de panela, né? Como se fosse um formato de um copo, né? Uma bacia. Então, nesse processo, a folga, ela é uma característica tão importante quanto no processo de corte. Então, assim como no corte, vai variar pelo tipo, espessura de material utilizado no processo. Então, a folga vai garantir que o produto final esteja em bom estado, sem que ocorra desgaste precoce da ferramenta e deformações indesejáveis. E quando ela não é dimensionada, podem então ocorrer problemas, né? Então, por exemplo, na minha estampagem por repuxo, essa aqui é o meu maquinário, né? Então, eu tenho punção, a prensa chapa, a matriz e o meu material aí com bordas lisas, né? Então, a espessura do meu material pode se apresentar diferente em algumas regiões, podendo ser estirada até seu rompimento, né? Vamos dizer assim, famoso daquela, vamos dizer, a grosso modo, aí dizer numa palavra menos técnica, dá aquela estirada, ou seja, ele fica bem fininho, fica como se fosse aquele, quando a gente puxa o plástico, ele fica bem fininho, é aquele que está próximo de romper. E nesse caso aí, estiramento é porque a folga está considerada insuficiente. Pode acontecer, então, variação na altura da borda do material. Então, isso ocorre devido também à má distribuição da folga. Então, é outro problema que pode dar no meu repuxo. E o outro pode apresentar deformações no perfil que se tenha previsto. E também vai ocorrer agora devido ao excesso de folga, ou seja, não vai ficar conformado naquilo que eu projetei inicialmente. Bom, então, né, pessoal, para todo e qualquer processo produtivo, então, eu tenho que implementar, então, melhorias, né? Então, para eu conseguir gerar o meu produto com todos os requisitos de projeto, com padrão de qualidade, eu preciso sempre estar implementando melhorias para sempre estar aperfeiçoando aquilo que eu produzo, né? Tanto como que eu produzo e produtividade também, né, pessoal? A gente não pode esquecer que está num mundo de indústria competitiva, né? A gente vive numa sociedade competitiva. A gente precisa estar oferecendo o melhor para o nosso cliente, né? Então, a melhoria é isso, né? A melhoria então, ele é um conjunto de processos que podem ser implantados em uma empresa que visa, então, melhorar de forma contínua os processos através de pequenas mudanças, né? Então, não é nada de revolucionário. São pequenas mudanças que a gente coloca ao longo do tempo nas nossas indústrias que vai melhorando o processo, né? Então, isso é evolução, né? Então, a melhoria contínua parte da análise de processos anteriores, ou seja, é um feedback, né? Então, a gente vê, a gente faz os produtos, chega até uma parte final e vê o que a gente pode estar melhorando. Então, o que a gente pode estar melhorando, a gente coloca desde o início e assim por diante. Então, a gente vai, é um ciclo, vai melhorando o processo, aprimorando e diminui a residência de casos e também falhas, né? E isso, obviamente, é para buscar qualidade, eficiência e satisfação dos clientes, né? Então, a primeira implementação de melhoria, a gente faz um controle estatístico de processos. Então, ele é um conjunto de processos, ferramentas e métodos que são utilizados para controlar esse processo produtivo. Então, ele busca, através de análise, a melhoria de contínuo do serviço e qualidade do produto final. Então, eles são feitos através de ferramentas que apresentam através de gráficos, documentos os dados, estatísticas e variações do processo. Então, isso pode ser feito aí, então, hoje, né, pessoal? Antigamente era feito bem só lá no final do meu processo, depois que muito tempo que se aplicava essa melhoria. Hoje não, hoje a gente consegue pegar essas estatísticas em tempo real. Então a gente já pode estar já aplicando a melhoria sem necessidade de chegar lá no final do meu processo, já posso já estar aplicando desde o início. Então já posso estar fazendo essa melhoria então em tempo real também. Bom, a outra aí é a qualidade total, né? A qualidade total é uma técnica, né, formada por um conjunto de métodos e ferramentas que são aplicados no processo de modo a controlá-los para se alcançar a qualidade e a satisfação dos clientes com o menor custo. Então, para isso, a qualidade total aplica sua técnica em todos os níveis hierárquicos da empresa e não mais visa só o cliente, né? Então, é o todo, né? Então, não é só o meu produto final que tem que ser
a qualidade, né? Implicar a qualidade também nos colaboradores, né? Então, todos que estão envolvidos no meu processo, desde os maquinários, passando pelos colaboradores, né? A eficiência, né? Porque só voltando aí, né, pessoal, por isso que a gente fala no cliente interno, né? Então, a gente como colaborador de uma indústria ou de uma empresa, nós somos vamos dizer assim, os clientes internos. Então, de uma certa forma, a gente faz o marketing da nossa própria empresa, mesmo que a gente não seja da área, nem seja responsável por isso, né? A outra implementação de melhoria é a eficiência, né? Então, a eficiência, segundo a NBR ISO 9000, a eficiência é o termo utilizado para relacionar o resultado aos recursos utilizados, ou seja, para que um processo seja eficiente, é necessário que o colaborador adeque os recursos e as suas práticas para alcançar o objetivo de modo a reduzir os desperdícios, né, pessoal? Então, eu preciso diminuir desperdício, né? Melhorar a eficiência. Então, isso é a obsessão de toda e qualquer indústria, qualquer empresa, pessoal. Eficiência, né? Bom, então indo para as ferramentas de qualidade, né, pessoal? Então, elas são práticas e metodologias que auxiliam, então, na obtenção de melhorias no processo produtivo. Então, através das ferramentas da qualidade, eu vou identificar, então, e analisar causas de um problema. Eu vou resolver eles mantendo sempre a qualidade do processo como um todo. Então, nesse caso aqui, a gente utiliza o 5S. O 5S é uma filosofia japonesa, né, que são os cinco sensos, né? Então, por exemplo, o seria ele é o senso de utilização. Ele vai referir, então, a separar dentro de um ambiente o que é útil ou não a ele. Então, dentro do processo produtivo, se aplica de forma a separar o que será útil para produzir uma peça. Por exemplo, o operador recebe um desenho técnico, uma sequência operacional. Então, ele precisa separar as ferramentas e instrumentos que são necessários e úteis para realizar o processo, né, pessoal? Então, isso aqui é uma forma, principalmente, se a gente levar para o mundo da mecânica, né, por exemplo, para um processo produtivo aí, usar só aquilo que é necessário, sem utilização é isso. Então, por exemplo, por fabricar determinada peça, por mais que seja uma peça complexa, eu não vou usar todas as ferramentas existentes na minha oficina. Então, eu vou verificar só apenas aquelas que são necessárias para produzir aquela peça, né? Não há necessidade de usar tudo, né? Bom, o Seiton, ele é o senso de organização. O que ele é isso? Os elementos do ambiente de trabalho devem estar dispostos de modo a facilitar a utilização, colocando cada elemento em um lugar determinado. Então, no ambiente de um processo produtivo, o Seiton se aplica de modo a colocar em lugares adequados as ferramentas, instrumentos, materiais e máquinas, possibilitando ao operador a facilidade de se locomover e identificar os diferentes utensílios que serão utilizados para realizar a operação. Então, pessoal, a organização também faz parte, né? Então, por exemplo, eu vou organizar então minhas ferramentas por tipo, vamos falar uma chave de boca, as chaves Allen, as chaves de fenda, as chaves de soquete. Então, cada um eu vou colocar organizado, né? Por tamanho, por tipo. E, se possível, tagueado, identificado um setor correto para eu poder, então, organizar. Porque, né, organização é primordial. Porque se eu não tivesse organização, pessoal, pensa num processo produtivo. Até eu achar uma ferramenta, ao tempo que se perde, então, para localizar uma ferramenta, vamos dizer assim, que esteja perdida, né? Então, isso aí é o tempo, né, pessoal? Infelizmente, né? É uma coisa que a gente não pode perder, né? Tempo. E, como diz ditado em inglês, né? O time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, se está perdendo tempo, está perdendo dinheiro. Isso para a indústria é vital, né? Bom, 6O é o senso de limpeza e tem um intuito, então, de manter o ambiente limpo de modo a conservar a aplicação do SEIRI e do SEITUM. No processo produtivo, o 6O deve tornar-se, então, um hábito, fazendo com que o funcionário opere, então, sujando o mínimo possível o ambiente de trabalho. E que, ao final do expediente, os operadores, como equipe, limpem as máquinas, equipamentos e utensílios utilizados, guardando os devidos lugares, com o intuito de manter a organização, facilitando a utilização dos recursos no dia seguinte. Então, né, pessoal, antigamente a oficina, né, a parte mecânica era vista como aquele lugar sujo, tinha que estar sujo de graxa. O mecânico, o dito bom mecânico, né, era aquele que era todo sujo de graxa, de óleo, né, que cara que era sujo.
Hoje não, né, pessoal? Hoje, se você vai numa oficina, por exemplo, de carro, uma oficina mecânica automotiva, os caras utilizam jalecos brancos, né? Parecem médicos mesmo. E não tem uma sujeirinha isso sem falar na roupa, e sem falar também do chão, nas paredes. Então, por exemplo, a fábrica da Volkswagen ali também, você não vê nada de sujo no chão de fábrica, por exemplo, lá da matriz, né? Nem pode dizer filial, da matriz. Então, isso é uma coisa que as indústrias, as empresas levam muito a sério, né? É limpeza, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, as operações de torneamento e fresagem, elas geram muita sujeira através da geração dos cavacos, né? Então, você tem que dar uma limpeza, retirar o cavaco, limpar todo o maquinário que for para o chão também, né? Para justamente ter essa questão de limpeza. O outro senso é o seiketsu, que é de senso de saúde, né? Então, consiste em tornar os hábitos às etapas anteriores de forma a padronizar as práticas saudáveis, fazendo com que elas se repitam, então, diariamente. Então, para o processo produtivo, esse senso, então, vai consistir em manter a organização, limpeza e senso de utilização, cuidando das ações, fazendo com que elas promovam o seiketsu no local, né? Que, então, é o senso de saúde, né, pessoal? Se a gente manter um ambiente limpo e organizado, a gente também tem um senso de saúde, né? E o Shitsu, que é o senso de autodisciplina, que significa manter o comportamento para que as ações anteriores sejam práticas naturais que sejam feitas de modo contínuo. Então, no processo produtivo, a autodisciplina aplica-se desde o momento em que o técnico insere-se no ambiente de trabalho, até a sua saída com a utilização dos equipamentos de proteção, a interpretação do desenho técnico mecânico, a separação de materiais, ferramentas e instrumentos serão utilizados e, ao final do processo, limpar os recursos utilizados no ambiente de trabalho. Depois, guardar de forma organizada todos os recursos, ou seja, é fazer todo esse ciclo dos 5S de uma forma mecânica, não ser aquela obrigação, você fazer de forma natural. Para quem lembra da Copa aí do Copa do Mundo de 2002, né, pessoal? A gente via os japoneses, depois de cada jogo, cada sujeira que eles faziam, eles iam lá e limpavam. Então, eles não esperavam vir um pessoal de limpeza para para limpar o local. Eles mesmos pegavam uma sacolinha e jogavam tudo que eles produziam de lixo e jogavam fora. Então, isso é uma coisa que está intrínseca na própria cultura dos japoneses, né? Por isso que são uma coisa extremamente proveitosa, certo? Bom, uma outra ferramenta de qualidade aí, no pessoal de qualidade, é a segurança do trabalho, né? E isso é uma segurança, né, que ele é o conjunto de práticas que vai, então, visar prevenir acidentes e doenças ocupacionais, né? Então, a partir da identificação de fatores de risco no ambiente de trabalho, tendo em vista, então, assegurar a integridade física dos colaboradores, né? Então, a segurança do trabalho ela é baseada em leis e normas regulamentadoras que definem, então, métodos e práticas de segurança para diferentes trabalhos. E toda empresa deve, por lei, possuir um setor responsável pela segurança dos seus colaboradores. Então, isso aí, pessoal, não é tudo, o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho tem que ser responsável por tudo. Não, faz parte faz parte do dia a dia de vocês. Vocês terem é, trabalhar de forma segura, pensar de forma responsável, né? Tomar todas as atitudes que tornem o seu trabalho seguro e que te livre do acidente e também das doenças relativas ao do trabalho, né? Então, os fatores de segurança e prevenção de acidente, aí são vários esses fatores que promovem a segurança e a prevenção de acidentes do operador. Então, eles vão variar de acordo com a função e com o processo que o técnico realiza. Então, para assegurar a segurança do técnico, existem medidas que devem ser tomadas para prevenir então, um possível acidente e proteger o operador dos riscos no ambiente. São eles. Então, por exemplo, aqui, para a implantação de dispositivos de proteção em máquinas e equipamentos, né? Que aqui, né, a gente vai precisar utilizar, por exemplo, isolamento para não ter um contato direto vamos dizer assim, as partes vivas, né? Um quadro de energia. Primeiro, também ter sinalização de perigo de choque, né? Onde eu tenho, então, um grande risco de choque, sinalizar. Ter um painel chaveado, né? Para não vir nenhuma pessoa já abrir sempre de forma
de forma inadvertida ou também sem aviso, né? E manter limpo e sem materiais, né, pessoal? Não pode ter nenhum material aqui que pode estar sujeito a um curto e também causar um acidente, né? E para essa parte, então, de dispositivo em máquina e equipamento elétrico, tem uma norma regulamentadora que é NR10 e NR12, certo? Outra coisa também é colocar dispositivos de sinalização no local de trabalho, indicando ao operador os riscos existentes no ambiente e a forma de se proteger dos mesmos, né? Então, é o cone, a fita zebrada, a corrente, as placas de aviso, né? E aquela redezinha laranja, né? Então, tem que ser cores vivas e que indicam bem essa sinalização. A outra, né, pessoal, e não menos importante, é os equipamentos de proteção, seja individual ou coletivo, né? Então aqui a gente tem os principais, por exemplo, o capacete, um respirador, né, caso você está lidando com um ambiente hostil, de ambiente de ar hostil, cinto de segurança, luvas, calçado de segurança com bico de aço e um uniforme, né? Bom, e com a preservação ambiental aí, né, pessoal, a gente então fazer uma destinação correta dos resíduos, né? Então, por exemplo, o processo produtivo de fabricação, né, vai ter os resíduos que são produzidos durante o processo, né? Como eu falei, né, na usinagem, além dos cavalos, né, tem um fluido refrigerante, né? Então, eles precisam ser descartados em lugar adequado para evitar a degradação ambiental e alguns desses resíduos ainda podem ser reutilizados, né? Então, você não pode simplesmente jogar na natureza como um lixo comum, tem que dar uma destinação correta, né? E quem vai regular isso é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Ok, pessoal? Então, só mostrando aqui como vai ser feita essa situação de aprendizagem. Então, vocês vão ter aqui as especificações nos desenhos, certo? As ilustrações das peças. Bom, além disso, vocês vão ter, então, que responder essas questões do estudo dirigido. Ó. Tá vendo? A pulsão que produz os orifícios na peça gera tensões de saneamento do material. Mesmo de forma rápida, o corte é efetuado em etapas que causam deformações no material até a sua ruptura. A partir disso, descreva tecnicamente como se dá o corte do material e as deformações que são geradas até a ruptura do material. Então, como dica aí, né, pessoal, aquilo que eu falei na aula lá no iniciozinho e também lá no livro, certo? Lá no volume 1. Uma outra forma também no relatório. O relatório também aqui, ó, ele vai dar muito das respostas para aquelas perguntas vão estar aqui no relatório técnico de produção, certo? Não só aqui, como também nas especificações de dobra, de repuxo, além das peças, certo? Então vocês vão fazer a resposta e me envio aqui. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero poder ter ajudado aí. Caso tenha alguma dúvida, então, questionamento, não deixe de procurar, certo? Eu vou desejar então a todos uma boa noite aí. Fiquem todos com Deus e até a próxima.